Dedinho de Prosa começa agora e nós vamos entrevistar Elmo Palmeira, jornalista, especialista em mídia e músico nas horas vagas, que vai inclusive nos contar umas histórias muito curiosas da área de música, quando ele andava com bastidores, as bandas. né, Bastidores. Onde está a melhor coisa, é lá. É onde está o melhor. E, curiosamente, um Dedinho de Prosa de mais repercussão em nível nacional foi o que eu fiz com o Elmo sobre os jogos eletrônicos. Videogame, né? Elmo, vamos começar o seguinte, a sua história com a música começa por onde? Vê só, Wellington, lá no final dos anos 90, acho que eu tinha uns 14 anos, jovem, né, adolescente e tal. A MTV deu aquela estourada, né? Aí meus amigos começaram a ouvir rock, pra andar de skate, aquela coisa toda. Eu fui procurar saber das músicas, né? De banda, aí beleza. Aí fiquei sabendo que tinha show em centro histórico. Na época era a Oficina do Capim, Cilaio Ribeiro. Aí, bicho, eu vou olhar, esse rock é isso. Era R$3 o ingresso, R$1, R$2. O mais caro era R$5 na época, o ingresso, né? E era o dinheiro do mundo todo, eu não tinha R$5 pra ir pro show, né? Aí foi quando eu comecei a conhecer umas bandas locais. Dead Nomads, Rotten Flies. Aí tinha umas bandas mais pesadas, Comedores de Lixo, não sei o quê. Tinha um Cobaio na época, acho que Solução de Bateria. Tinha umas bandas bem bacanas, Projeto 50 também. Solução de Bateria era a banda, que é a banda de Kiko. O Kiko é um cara que... Depois ele montou o Cobaio. Essa banda surgiu do Solução de Bateria, só Kiko que saiu da banda e montou essa outra banda. Que também é uma banda que tinha um nível muito bom. Não tinha internet na época, mas um nível muito bom. Aí foi quando eu fui pro show. Anterior à internet? Não, eu peguei porque eu não tinha recurso, né, para ter internet. Ah, você não tinha, a internet já existia. Existia, mas não da forma que é hoje. Entendi. A gente, para conhecer uma banda, a gente tinha que ir pro show, tinha que pegar uma fita VHS, uma fita cassete emprestada de alguém, para poder, ou assistir MTV, para poder conhecer as bandas. Aí foi quando eu comecei para show, né? Aí foi quando comecei a ter um interesse em tocar o instrumento. Você tinha mais ou menos que idade aí? 14 anos. 14. Eu dizia que ia pro shopping pra minha mãe. A minha mãe dava 2 passes estudantil, daqueles, você lembra qual é, né? Aí eu pegava o passe estudantil lá, dizia que ia pro shopping, coisa nenhuma, ia lá pra Cilaio Ribeiro. E eu gostava daquilo ali, sabe? Achava bacana, eu achava bacana o som. O som. Aí qual instrumento lhe chamou mais atenção? A bateria, sem dúvida. Bateria, Bateria. Quando eu olhei, eu ficava atrás do palco. Às vezes eu não ficava nem na frente do palco, ficava atrás para ver o baterista tocando. Para ver a bateria, né? Pegava os peitos da minha mãe, montava um tamborete, o sofá era como isso fosse... é história de músico mesmo, O sofá era como se fosse o surdo da bateria e a caixa do tamborete. Eu quebrava todos os pensos, né? Tocando. Esse moleque, 14 anos, botava música alta e ficava lá acompanhando. Daí aprendi a tocar bateria assim. Desse jeito. Era o pé batendo no chão e como fosse aqui eu fazia a coisa, né? Sim, aí você... Dessa história de você observar as bandas, assentar numa bateria, demorou quanto tempo? Pro som que a gente faz, demorou tempo nenhum, né? Porque você não sabia tocar nada, ninguém sabia tocar nada, e a gente vai montar uma banda, bora. Sem saber tocar? Sem saber tocar. Era você e mais quantos? Rapaz, na época, a primeira banda que eu montei, o nome da banda, Wellington, você montou, foi? A gente montou lá, né? Porque pro show era amigo, né? De Mangabeira, pegava mesmo ônibus pra ir pra casa. O nome da banda era Desgraça Sonora. Eita! Desmantelo. Tinha tudo a ver, né? Desmantelo total, não sabia nem o que era baqueta. Sim, e essa desgraça, tocava que tipo de desgraça? Tocava som punk, hardcore, assim, tocava um negócio mais pesado, assim. Tinha umas influências bacanas, mas a gente não sabia tocar, aí não tinha como repetir o que eles faziam, né? A gente tocava hardcore, música rápida, protesto, tinha tipo guitarra, revoltado sem causa. Tinha guitarra ou só violão? Não, guitarra, baixo e bateria. Sem saber? Não, os meninos sabiam tocar um pouquinho ainda. Porque bateria, se você fizer o feijão com arroz, você consegue conduzir a música, né? Mas na época, não tinha instrumento, não tinha prata. Eu pedi emprestado, vou até citar o nome de 2 pessoas aqui que uma vez eu fiz uma entrevista em outro canal, que não falei, que eram 2 pessoas que me ajudaram. Kleber Costa, que eu pegava o prato da bateria dele, ó, Kleber, ligava pro fixo, né? Na casa dele. Me empresta o prato da bateria para poder ensaiar, me emprestava com o maior zelo, cuidado, porque na época ninguém trabalhava, assim. E não tinha acesso a prato. Para comprar um prato aqui só vendia na Tamborim de Ouro, estúdio não existia, a loja, outra loja não existia, e não tinha dinheiro para comprar. E o medo de trincar um prato, acabou-se, né? Acabou-se. Aí Kleber, tinha o Marcos lá de Mangabeira, Robertinho também me emprestou muito prato, Jó Gama também, que depois vai ser rodo comigo lá na frente. Também me emprestava muito prato. Da bateria, o cara lhe emprestava o prato e o resto da bateria era o quê? Geralmente tem estúdio, geralmente tem. Quando você aluga o estúdio, você paga. Na época era R$10.
custava R$10, 2 horas de ensaio. Hoje está a 40. Você vê como é que está a inflação, né? Hoje está a R$40 2 horas, na época era R$10. Agora deixa eu te perguntar uma coisa. E a vizinhança, com essa tua bateria maravilhosa Não, de pente com... Não, mas aí reclamava, aí ficava com cara feia comigo, reclamava pra minha mãe. Mãe, você tá com essa idade, fica fazendo zoada, rapaz, não sei o que, se ajeite. Você quer o dinheiro para ir pro estúdio? Eu lhe dou o dinheiro. Porque não, aí ficava aquele negócio, porque não tinha como ouvir a música dentro do estúdio, né? Mas você, e em que momento você sentou numa bateria de verdade? Foi nesse estúdio? Qual é a sensação de sentar pela primeira vez numa bateria? Perdido, né? Você ficava perdido e tal, mas veja só, a minha evolução tocando em casa foi muito grande, assim. Quando eu disse, eu quero aprender a tocar isso nesse negócio, aí comecei a ter uma noção mais, assim. Noção de ritmo, eu queria tocar uma coisa mais organizada. Foi aí quando eu saí da banda. Do Desgraça Sonora. Eu não queria mais tocar. Tem que sair da desgraça. Não queria mais tocar certo. fora do tempo, não queria ficar tocando feijão com arroz. Os meninos reclamavam que eu botava virada demais na música. Eu falei, não, eu vou sair daqui, vou fazer um negócio mais organizado. E era quando essas bandas que eu falei no início da entrevista agora, que era o que tinha mais referência, né? Por exemplo, Projeto 50 já era uma banda que era referência até nacional, fazia turnê Nordeste. Daqui de João Pessoa. De João Pessoa. Na época também, tem um Dead Nomes também, que eu fiz um documentário também deles. Tocava mais, eu queria mais aquele lado ali, sabe? Um negócio mais bonitinho, mais bem feito. Rock, mas um negócio mais organizado. Você nunca chegou a estudar bateria mesmo, não? Eu tive não, porque é o seguinte, quando eu fui trabalhar com o pessoal de road, né, com os meninos, eu escorava neles para tirar dúvida, né? Quando estava hospedado no quarto, ia para lá e ia perguntar a eles, né? Eu falei, rapaz, como é que é isso aqui? Como é que faz isso? O jeito de pegar na baqueta tá correto? Um rudimento, não sei o quê. Aí eu viajando com os meninos, sempre perguntava, fazia isso, ficava olhando. Uma escola, Wellington, que você sabe mais do que eu, que é a melhor escola que tem, no sentido não teórico, mas o prático é você observar. Claro que é. Você observar, parar com atenção, tentar compreender o que ele está fazendo, você é só repetir. E praticar, você vai aprimorando. E sua segunda banda, qual foi? Segunda banda, deixa eu ver. Segunda banda... Você só criou uma ou criou mais? Não, aí toquei banda demais. Agora eu digo que você futuro. criou só uma. Que eu criei só uma. Mas tocou em várias. Toquei em várias. E que tipo de música? É punk, são punk, sabe? 4 acordes, referência talvez do Ramones. E o Ramones Cover, até hoje a gente ainda faz as brincadeiras ainda. Que é uma banda dos anos, acho que final dos anos 70. Ramones aí fez 80, anos 80, 90. Aí acabou em 96. E essas bandas sobreviviam como? Tinha contrato? Não tinha nada. Nada. Tocava onde? Quando tocava, eu tinha falado aqui no início também, era Cilaio Ribeiro, Oficina do Capim, Espaço Cultural. Aí, raras exceções, tinha um Blitz também, mas o Blitz eu peguei no final. Não cheguei a ir pra show do Blitz, não. Mas tinha sempre essa exceção, né, de show. Às vezes tinha show no canto, mas era 100% histórico. Aí tiveram várias casas de show, tinha o Hi-Fi, eu acho. Aí tinha Lúcio Lins, depois veio, eu acho que o Centro Cultural, acho que é hoje, é o Lúcio Lins também. Aí já teve Galpão 14, já teve várias casas de show ali no Centro Cultural. E tem um público certo para essas bandas? Tem. Hoje não mais, mas antigamente tinha muito. Alguém desse movimento, vamos tratar como um movimento, né? Que isso é uma espécie de laboratório, né? Alguém se projetou da Paraíba, do teu tempo, não? Rapaz, é o seguinte, é porque eu conheço alguns meninos que ainda tocam hoje na noite, que vieram do pessoal mais underground que a gente chama. Mas já tocam mesmo, né? Tocam como profissional, né? Profissional no sentido não da organização, da profissão, sei, né? Entendi. No sentido profissional de viver daquilo. Vive daquilo. E, tipo, eu nunca fui muito de estudar, eu tocava por hobby, né? Então não tenho muito interesse em tocar axé, tocar samba, tocar essas coisas, porque eu não recebia dinheiro, tipo, já tinha muita gente no mercado, eu também, não vou por aqui não. E qual era a sua influência? Quem era que influenciava mais? Rapaz, é porque é muito banda gringa, né? Tem o Bad Religion, tem o Pennywise, no FX, aquelas bandas que vieram dos anos 90, né? O Nirvana também influenciou de certa forma. Tem o Ramones, que é uma referência que até hoje eu ainda escuto. Aí essas bandas, você fazia um mix dessas bandas, saiu dessa leva do hardcore melódico, que foi dos anos 90. Foi quando deu uma estourada, teve o Pully, MXPX, Millencolin, essas bandas que eu mais gosto. Como é que chama o cara que oferece suporte às bandas? Afina o instrumento, monta ali, como é que chama? Pronto, aí eu vou chegar aí. Foi quando, aí eu tocando nessa... Não, eu quero saber como é que chama. Como é que chama? Hold. Pois é, daqui a pouco, no próximo bloco, a gente vai contar a história do Holding, que tem histórias maravilhosas, os bastidores das bandas, cada história é maravilhosa. Até já.